aí os equipamentos, os meios, né, caminhões, viaturas, enfim, falou do transporte, digamos que terrestre, marítimo, né, e o aéreo, aquele helicóptero que de vez em quando digamos, utilizado para transportar de forma de emergência, urgência, algum paciente para um centro maior referente à medicina. Vem de onde vem de alguma outra área aqui próxima, vem de Goiânia, lá da central, enfim, nos atualiza a respeito dessa questão do helicóptero. Bom, o serviço aéreo do Corpo de Bombeiros ele é prestado pelo nosso Comando de Operações Aéreas, que fica em Goiânia, nas dependências lá do aeroporto Santa Genoveva. Inclusive o nosso serviço completou agora recentemente 10 anos de existência. O nosso serviço aéreo, que começou inicialmente com uma aeronave que é um helicóptero, né, modelo Koala, uma aeronave, um modelo inclusive bastante robusto, um modelo de excelência, né? E nós temos hoje também aviões, né? Então, qual é a atividade que se desempenha? Não só essa atividade aeromédica, o nosso helicóptero é uma aeronave multimissão, ou seja, ele atua tanto nesse transporte aeromédico, pessoas em estado grave, né, que precisam ir para um centro de trauma maior, por exemplo, ou que tem uma emergência clínica grave, mas ele atua também em combate a incêndios florestais, então ele tem capacidade, existe um reservatório de água, né, que ele pode utilizar para combate a incêndios em vegetação e é usado com muita frequência na época da estiagem, inclusive, né. Atua também no transporte de tropa. Nós pudemos ver aí naquele episódio de Brumadinho, naquela ocorrência de Brumadinho em Minas Gerais, os nossos bombeiros empregaram com muita eficiência as aeronaves, né, os helicópteros. Na verdade era o único meio possível de se deslocar ali no início daquela operação, então eles foram fundamentais naquela ocorrência. E essas aeronaves estão à disposição, né, de nossas unidades operacionais sempre que possível. Então, quando nós atendemos uma ocorrência de bastante gravidade, em que o paciente precisa ser transferido para, geralmente, Goiânia, Anápolis, enfim, um centro maior, esse transporte é feito, muitas das vezes, e na maioria das vezes, via terrestre, né, nas unidades de suporte avançado, especialmente as do SAMU. Mas, a depender da situação, é recomendável você fazer esse transporte de aeronave para ganhar tempo, né? Então, em média, 40 a 45 minutos é o tempo de voo do helicóptero de Goiânia até o nosso aeroporto aqui de Uruaçu. Então, você tem uma eficiência muito grande. Primeiro, na questão do tempo. Na questão da segurança, né? Imagine uma ambulância deslocando nas nossas rodovias até Goiânia, então você tem um risco desse veículo vir a sofrer um acidente, né? Segurança para a equipe que está trabalhando, além de ter toda uma equipe, né? Ele tem, enfim, um comandante e são 2 pilotos, né? A gente chama P1 e P2, tripulante, médico e enfermeiro. Então é uma equipe muito bem qualificada, né, que atua nessa aeronave, é uma UTI aérea, resumindo, né? Então você tem eficiência muito grande. E aqui em Uruaçu é muito comum a nossa aeronave vir, Mota, porque é o ponto limite que a aeronave consegue se deslocar vindo de Goiânia, porque ela precisa reabastecer. E nós não temos na região nenhum local para reabastecê-la. Então, quando há, por exemplo, algum paciente vindo de Porangatu, de Minasul, de uma região mais distante, ele precisa vir via terrestre até Uruaçu e o nosso helicóptero vem e faz o transporte para Goiânia, né? Então, é muito comum essa aeronave vir aqui. E até a informação, né, é importante a gente até esclarecer isso à comunidade. A aeronave hoje, as aeronaves do Corpo de Bombeiros, não só helicóptero, mas nós temos também 2 aviões que estão entrando em operação com essa finalidade de transporte aeromédico, estão à disposição da população. Então hoje o serviço aeromédico do estado de Goiás é feito exclusivamente pelas aeronaves do Corpo de Bombeiros. Então essas aeronaves desempenham importantes papéis, aí, a exemplo do transporte de vacinas, por exemplo, contra a Covid-19. Nos pontos mais distantes do nosso estado, essas aeronaves foram empregadas, especialmente os aviões, indo a Campos Belos, indo a Mineiros, fazer o transporte, ou até Porangatu. Então, muitas das vezes, essas vacinas que foram aplicadas aqui mesmo em Uruaçu, inicialmente elas foram de avião de Goiânia para Porangatu e depois vieram terrestre para Uruaçu, né, encurtando assim muito o tempo. São utilizadas também para transporte de órgãos, para transplante, né? Então, elas desempenham várias missões importantes em nosso estado.
Bacana. Nos atualizou, nos deixou na ponta dos cascos agora, Richard, em relação a Bom demais. essas particularidades aí que não aparecem, né? É muito interessante se você for observar a estrutura, né, que é o aparato de equipamentos pessoal para poder dar assistência, né, por diversos problemas que existem. Tem alguma, no que diz respeito à aeronave, só uma curiosidade, Dutra, o helicóptero, para ter um equipamento daquele, é necessário ter alguma demanda específica, alguma coisa assim, tem algum critério, como é que é? Porque eu estou falando isso porque, por exemplo, nós vamos aí abrir o Hospital Regional de Uruaçu. Ao que me parece, ele tem um heliporto lá em cima, né? Ou é ao lado, lá no terreno. No solo. No solo, né? Ele tem um heliporto lá. De repente, uma infraestrutura daquela demandaria um equipamento desse porte ou não? Sem dúvida, boa colocação, Charles. Essa pergunta é muito interessante. Certamente, com a entrada em operação do nosso hospital regional, né, a quantidade de voos das nossas aeronaves vai aumentar para Uruaçu. Né? Seja levando paciente daqui para outros hospitais da rede estadual, ou até mesmo trazendo pacientes, porque isso hoje tudo é definido pela regulação estadual. Né? Então, esses critérios aí de quando é empregado a aeronave, em primeiro lugar, é até importante esclarecer isso, em primeiro lugar, é preciso existir uma vaga, ter a regulação, ter aquela vaga garantida para você fazer o transporte. Senão, não adianta a aeronave vir aqui e não ter para onde levar o paciente. Né? Então, em primeiro lugar, é preciso ter a vaga. E aí, essa decisão de transporte aéreo ou transporte terrestre, ela é tomada ali médico com médico. Então, muitas das vezes, o médico que está assistindo o paciente, ele vai conversar diretamente com o nosso médico na nossa central de regulação lá em Goiânia, e aí eles vão fazer essa decisão, é terrestre ou é aéreo. Muitas das vezes o médico, quando solicita a vaga para um paciente, ele já coloca lá uma observação que, olha, recomendo, né, que seja feito transporte aéreo, enfim, e aí é feito esse transporte. Então, certamente a quantidade de voos vai aumentar bastante aqui para Uruaçu, e como eu disse, nós temos planos de expansão, a corporação trabalha evidentemente com os recursos disponíveis, mas nós precisamos nos planejar, nos antever para as futuras demandas, né? Uma vez que não cabe mais aquele pensamento de que a população, as demandas crescem em progressão geométrica e a gente cresce em progressão aritmética, quer dizer, é muito mais demorado. Então nós não podemos, nós precisamos nos antecipar. Então, por que não sonhar com o momento em que nós teremos uma descentralização desse serviço e quem sabe até, né, o Uruaçu poderia ser contemplado com a base do serviço aéreo. Não estou afirmando, não estou fazendo uma afirmação, mas isso certamente precisa ser mais bem amadurecido e é possível algum dia, né? Com o aumento da demanda, né? Às vezes pode ocasionar que sim, seria muito mais um equipamento, né? Muito importante. Sem dúvida, e assim, você precisa ter o equipamento e o seu complemento em pessoal qualificado. Então, os pilotos da aeronave são bombeiros militares, são oficiais bombeiros militares. Um dos tripulantes, que é o tripulante operacional, ele é bombeiro, né? Muitas das vezes a equipe médica ali de enfermagem é uma equipe mista, então você tem profissionais do SAMU em convênio com o Corpo de Bombeiros, ou mesmo médicos e enfermeiros do Corpo de Bombeiros. Então é feito um trabalho, uma soma, né, entre instituições para poder prestar um serviço com muita qualidade que é prestado pelo nosso serviço aéreo.